live do Moyat Institute em parceria com o canal Kung Fu Life. Hoje com a participação do grão-mestre Léo Imamura. E o assunto da noite de hoje é Ip Man, o maior patriarca do Wing Chun. Lembro que a participação tanto no chat do YouTube quanto da nossa sala exclusiva do Zoom é pelo chat. Boa noite a todos novamente. Sifu, boa noite, bem-vindo. Passo a palavra ao senhor. Boa noite, mestre Jarola. Boa noite a todos aqui que estão na sala do Zoom. Boa noite àqueles que estão nos acompanhando no YouTube. Hoje é uma efeméride fundamental, de alta relevância para os praticantes de Wing Chun, haja vista que às 5 horas e 45 minutos da tarde do dia 1º de dezembro de 1972, faleceu o patriarca Ip Man, o patriarca maior do sistema Wing Chun. Não o maior patriarca do sistema Wing Chun, patriarca maior porque ele era considerado o Yatoi Chun Si, ou seja, o patriarca de toda uma geração. Muitas vezes nós temos Chun-Si de vários Chun-Sis numa mesma geração, como acontece com o patriarca Muyat, outros patriarcas de mesma geração ao patriarca Muyat. No entanto, Ip Man não teve nenhum outro patriarca ao seu tempo. Daí, então, a denominação Yatoi Chun-Si, que posteriormente virou até título de um filme, o filme que depois se transformou em O Grande Mestre, do diretor Wong Kar-wai. Não o Grande Mestre do Donnie Yen, porque aquele título original era Ip Man, mas os produtores originais, o diretor original, né, que foi o que teve a ideia de fazer a biografia do patriarca Ip Man, achou desrespeitoso usar um título apenas com um nome. Então, por isso que ele preferiu o Yatoi Chun-Si. Tá? Ele achou que Ip Man seria um título muito desrespeitoso para a grandiosidade do patriarca. Tirando esses detalhes de lado, é importante lembrar que o patriarca Ip Man, ele faleceu com 81 anos na idade chinesa, 79 anos na idade ocidental, como nós contamos, tá? Então, existe uma contagem que é um pouco diferente, e daí porque muitas vezes as pessoas o consideram que faleceu com 81 anos. Bom, visto isso, hoje, então, nós queremos prestar uma homenagem ao patriarca Ip Man através de várias perguntas, através de vários questionamentos, abrindo aqui para vocês. Todos os anos nós comemoramos tanto o nascimento como o falecimento do patriarca Ip Man. Então, o que vai diferenciar do dia de hoje é justamente as perguntas que vocês irão fazer, né, para que a gente possa, com isso, enriquecer as pessoas que estão nos assistindo de um conhecimento que muitas vezes vai além daquilo que hoje está disponível nas redes sociais, está disponível no YouTube, está disponível na internet de modo geral. Então, a gente quer aqui trabalhar de uma maneira onde vocês possam conhecer o patriarca Ip Man dentro da perspectiva dos praticantes de Wing Chun, não como um personagem de cinema, não como um personagem, né, como o mestre de Bruce Lee apenas, mas sim como mestre de dezenas e dezenas, para não dizer centenas, de grandes praticantes de artes marciais. Ok? Então, vamos aqui, temos já no YouTube algumas mensagens, por exemplo, do João Zero Absoluto, do Alessandro Maurício e também do professor Dr. Walter Roberto Correia, que está aqui nos acompanhando. Aliás, o João Zero Absoluto, ele parabeniza o mestre Ip Man. E aqui temos uma questão muito interessante, porque Ip Man
durante muito tempo, foi escrito da maneira como o João Zero Absoluto escreve, com Y, IP e MAN. E depois a família, através dos seus filhos, pedem para que se escreva apenas com I, perdão, né? IP, tá? Não IP, mas IP, para poder aproximar da pronúncia original do nome do mestre. Aliás, o nome do mestre era Ip Kai Man. Man literalmente quer dizer pergunta. Ip é um sobrenome muito comum na China, né? E Kai significa continuamente, ou seja, aquele que pergunta continuamente. Por quê? Porque na cultura chinesa a pergunta ela é muito mais importante do que a resposta. E saber perguntar continuamente significa estar em contato com a sua humanidade, estar em contato com todas as pessoas que estão em sua volta, porque ele está interessado no outro, está interessado em saber das coisas que estão acontecendo. E aqui temos a primeira pergunta que vem do Sensei Ricardo Leite. Ele escreveu aqui, eu vou pedir para que ele fale pessoalmente, visto que ele está na sala do Zoom. Então, ele pode, com isso, fazer a pergunta pessoalmente. Boa noite, Sensei Ricardo Leite. Seja bem-vindo à nossa live aqui, tradicional do canal Confu Life, e agradeço mais uma vez a sua presença. Sifu, boa noite a todos. Felicitando o feliz momento, né, e a homenagem. Quero perguntar se o Sifu pode acrescentar sobre o patriarca Ip Man estudou em colégio inglês. Então, quero saber se o Sifu tem alguma referência sobre o quanto isso interferiu de forma a contrastar e aprimorar a percepção e preservação dele da própria cultura clássica que ele teve por formação e transmitiu até hoje, né? Grato. O primeiro lugar é interessante observar que o colégio que o patriarca Ip Man estudou, o colégio St. Stephen, é um colégio que existe até hoje em Hong Kong, né? E é um colégio que teve a oportunidade de educar vários grandes expoentes importantes da comunidade de Hong Kong, dentre os quais o próprio patriarca Ip Man. Tá? Ele é considerado lá, ele está dentro eles têm uma lista de alunos famosos, dentre os quais, é óbvio, não poderia deixar de contar com ele. O Colégio St. Stephen é um colégio britânico fundado por padres que foi aberto para educar 8 filhos de famílias importantes de Hong Kong. Ou então são filhos de 8 famílias específicas de Hong Kong. Né? Então, foi a primeira turma. E o patriarca Ip Man, dentro de uma condição muito privilegiada que ele se encontrava, através da sua família, pôde estudar nesse colégio posteriormente. Né? E isso aí temos, dentro de várias datas muitas vezes elas se estendem um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas foi por volta dos 16 aos 20 e poucos anos ele estudou, né? No Colégio St. Stephen. Tá? E é um colégio, então, britânico, mas predominantemente composto por chineses de Hong Kong. Tá? Isso não significa que não havia também ingleses estudando nessa escola. Tá? Inclusive, há fotos, né, de times de futebol. Então, interessante porque foram os ingleses. Aqui temos aí, inclusive, a presença do professor Walter, que é um especialista em educação física escolar. Foram os ingleses que associaram inicialmente o desporto com a educação. Então, fazendo essa ligação de esportes, né, e a escola. Tá? Então, é bem interessante isso. E isso, inclusive, corrobora com o comentário que o patriarca Muyá
fazia sobre o interesse do patriarca Ip Man pelo futebol, né? Então, eles... Né? E eu lembro que um dia o patriarca Muyad falou, não, porque, né, nós fomos assistir o jogo, ele e Ip Man, né, fomos assistir o jogo do Billy, né? E que o Billy, eu falei, por que esse Billy? Deve ser um jogador britânico muito famoso. Não, o Billy, lá do Brasil, né? Billy, mas Billy é o Pelé, né? O chinês fala Pelé, Billy, né? Então, aí que eu entendi que ele estava falando do Pelé, né? Que jogou realmente em Hong Kong e eles tiveram a oportunidade de assistir. Eu não sei aí se foi pela televisão, porque depois que caiu a ficha que Pelé era Billy, né? Então, mas ele ficava falando porque sabia que eu era brasileiro e que, né? Ele, acho que o Santos, se não me engano, jogou em Hong Kong, né? O Santos jogou, aí fez vários jogos, aí Pelé teve vários jogos muito famosos através do Santos, né? Inclusive parando guerras, né? Para que pudesse todos assistirem o jogo do Santos até, e ver o Pelé jogar, que para muitos, né, como o próprio patriarca Muyad, foi um privilégio dele, né, pela maneira como ele falou, de assistir, visto que eu acredito que o patriarca Ip Man tenha gostado aprendido a gostar de futebol no próprio Colégio St. Stephen. Uma coisa curiosa, que a despeito dele ter estudado em colégio britânico, não se sabe o quanto ele sabia de inglês, porque ele nunca falava, né? E a única coisa que nós sabemos, que foi comentado pelo patriarca Muyad, é que o pouco inglês que ele falava com a pronúncia muito apurada, né? Mas não que ele falasse inglês fluentemente. Nunca ninguém viu ele falando inglês fluentemente, mesmo porque não existia essa situação rara, porque normalmente o meio onde o patriarca Ip Man vivia era um meio onde todos falavam chinês, especificamente o dialeto cantonês. E lembrando sempre que o patriarca Ip Man nunca teve nenhum aluno não chinês. Todos os alunos eram descendentes de chinês, né? Então, isso é muito importante lembrar. Talvez o aluno menos chinês que o patriarca Ip Man teve foi o próprio Bruce Lee, que tinha que a mãe tinha sangue alemão, tá? Então, né? Então o próprio Bruce Lee tinha sangue alemão também, né? Lembrando disso, tá bom? Mas o que eu vejo que ajudou muito, Sensei Ricardo, com essa formação, é uma mente aberta, que é uma coisa muito interessante, que o patriarca Muyad sempre frisou muito. Ele tinha muito interesse em saber que cor que estava na moda, que tipo de roupa que se usava, ainda que ele mesmo fosse um tradicionalista, né? Você vê ele sempre com roupas formais. A única roupa que você vê ele de terno e gravata uma roupa emprestada para tirar foto foto de passaporte, tá? E fora isso, você vai ver mesmo na foto de identidade dele, ele com uma roupa tradicional chinesa, o Tongjiong, né? Então, mas ele tinha esse interesse em saber o que estava acontecendo no mundo. Ele era uma pessoa que hoje nós poderíamos dizer que é uma pessoa antenada, né? E gostava muito de ter contato com jovens, apesar da diferença de idade que ele tinha com relação aos seus alunos, tá bom? Lembrando que o patriarca Ip Man, ele inaugura a sua família Kung Fu em Hong Kong aos 56 anos de idade. Tá? Então, ele está começando a família Kung Fu quando muitos já estão se aposentando. E no período de 56 anos até 79, ele teve uma vida como profissional de Kung Fu, né, muito prolífera, né, e muito satisfatória, né? Então, é muito interessante porque as pessoas, muitas vezes, não enxergam que cada um tem seu tempo, né? E o patriarca Ip Man, né, que hoje por muitos considerado o maior mestre de Kung Fu de todos os tempos, ele teve uma carreira relativamente curta, dos 56 aos 79 anos, não é mesmo? Então, é interessante nós observarmos tudo isso, ok? Obrigado, Sensei Ricardo, pela sua sempre pronta contribuição. Temos aqui outras questões, por exemplo,
Marcelo Cardoso diz, boa noite, mestre. Faz vídeo sobre o estilo de Kung Fu que os lutadores treinaram socando no vaso de areia com veneno. Então, aqui, né, eu vou hoje me limitar, Marcelo, a falar sobre o patriarca Ip Man, né? E aqui temos outra pessoa também que falava, aqui é o Alessandro Maurício, que o maior lutador de pesos pesados de todos os tempos do boxe, disse após a morte de Bruce Lee que ele é o único que poderia vencê-lo no boxe se houvesse essa luta, né? Lembrando que o Bruce Lee era discípulo do patriarca Ip Man. E o Marcelo Cardoso, ele insiste aqui, faz o vídeo sobre o estilo Kung Fu, que os lutadores treinaram socando no vaso de areia com veneno. Esse estilo de técnica é bem divulgado em várias mídias. Bom, se é bem divulgado, acho que a gente não precisa falar sobre isso, né? Já está sendo bem divulgado e que então as pessoas aí possam, né? Se você quiser mandar o link aí, fique muito à vontade, viu, Marcelo? E matemática em inglês diz o seguinte, mestre Ip Man, quando começou a estudar, teve mestre Chao Assun. Eu gostaria de conhecer esses outros mestres. O senhor conhece a história de Chao Assun? Em 1999, provavelmente em 1999, o patriarca Chao Assun, que o imã deveria estar aí com 6 anos de idade, estava num momento onde ele estava por aceitar, dizem que imã inicia com Chao Assun aos 8 anos de idade, o próprio patriarca Ip Man como seu discípulo. Lembrando que o patriarca Chao Assun, que foi discípulo do patriarca Leung Jan, da 6ª geração, o patriarca Chao Assun representa a 7ª geração, ou do sistema Wing Chun, ele era também um osteopata. Ele trabalhava com medicina chinesa, ofício que ele aprendera do seu mestre Leung Jan. Antes disso, ele era um cambista, ele era um trocador de dinheiro, era o chamado de Chao Tin. Chao Tin Hua era o seu apelido, era o seu nome muito conhecido, era como ele era conhecido na comunidade de Fatsam. E o que acontece é que ele ministrava aulas de Wing Chun no templo ancestral da família Ip, ou seja, na família do patriarca Ip Man. E o jovem Ip Man, bem jovem mesmo, ele então acompanha as aulas, né, filho do locador do local, e então, finalmente, ele decide aprender o Wing Chun. E ele não vai mediante um apresentador formal, como normalmente acontece. Ele não tinha o Kai Xiu Yan, como nós falamos. Ele foi direto ao mestre e falou, eu quero aprender o Wing Chun. E o mestre Chao Assun, muito educado, né? Ele não podia falar não para o filho do locador. Ele não podia falar, olha, eu já não aceito mais discípulos. Ele tinha, né, na ocasião, 15 discípulos que já estavam a longa data praticando com ele, né? Sendo que os 2 primeiros ainda quando seu mestre estava vivo, Leung Jan, que é o caso de Um Siu Lou e Um Chun Sou. Lembrando que Um Chun Sou foi uma pessoa muito importante na formação do próprio patriarca Ip Man. Então ele fala o seguinte, olha, eu não tenho, mas para me se tornar meu discípulo, existe aquilo que se chama de o valor monetário cerimonial de agradecimento, que em chinês chama de Jie Laikan. E o patriarca Chao Assun, como muitos mestres, mas particularmente Chao Assun, onde ele, a partir de Chao Assun, o Wing Chun foi conhecido como Siu Ye Kun, ou seja, a arte marcial dos jovens senhores, porque eram só pessoas de posses que praticavam o Wing Chun, só uma elite praticava o Wing Chun. Ele, então, fala para o jovem Ip Man, que tinha por volta de 8 anos de idade, o que ele poderia se tornar aluno dele desde que pudesse honrar com o Jie Laikan, que esse valor varia
conforme versões, tá? Mas que era um valor equivalente a um dote, né? Que se dá quando se casa, podendo comprar várias casas, inclusive. Então, é um valor que seria praticamente impossível uma criança de 8 anos de idade obter. Então, era uma maneira muito educada que o patriarca Tião Assun falava de dizer não para Ip Man. No entanto, Ip Man, ele obtém esse valor pedido e leva até Tião Assun. Tião Assun, então, é obrigado a aceitar Ip Man como discípulo. Mas, ainda assim, Tião Assun, ele, então, né, procede o Baisi com Ip Man, e por isso que Ip Man honra essa relação até o fim da sua vida, a despeito dele ter pessoas que o influenciaram, como, por exemplo, o próprio Sirin Unchun Sol, ou outro Sirin, filho do mestre Chan Yumin, ou até o seu Sipak, né? Leon Pek, que era filho do próprio Sikun Leon Jiang, e que ele encontrou em Hong Kong por ocasião dos seus estudos no Colégio St. Stephen, ele sempre considerou Tião Assun seu Sifu, ainda que ele tivesse uma curta relação pessoal com ele. Mas o Baisi é algo muito importante, a cerimônia de discipulado. E aí, então, o jovem Ip Man, ele é aceito na família Chan, e com isso, ele, então, torna-se o 16º discípulo de Tião Assun. Lembrando que Tião Assun teve, durante toda a sua carreira, apenas 16 discípulos, ok? Então, vamos aqui a outras questões, temos muitas aqui, estão se avolumando, eu não vou poder ficar muito tempo respondendo cada pergunta. E o João Zero Absoluto diz, a inteligência independe do tempo e do espaço. Ou você tem, ou você não tem. Aqui nós podemos obter várias situações de inteligência, mas o que nós podemos lembrar? Que o Kung Fu, ele pode ser desenvolvido. E o Kung Fu, ele perfeitamente compensa aquilo que as pessoas podem chamar de inteligência, né? E o limite que ela pode obter. E o mestre, e matemática em inglês diz o seguinte, mestre, estamos atravessando por um período de transformação e o espírito evolui com todas as adversidades. Ip Man me passa a impressão de que era uma pessoa em constante transformação. Sim, certo? Com certeza aqui, matemática em inglês. Tá? Ip Man, sem dúvida, era uma pessoa em constante transformação, como qualquer praticante de Kung Fu deve ser. Tá bom? Então, o patriarca Ip Man passou por grandes adversidades, passou por momentos de muita tranquilidade, onde ele não precisava nem trabalhar para poder viver, porque ele vivia de uma família muito abastada, que depois, com a guerra, depois, com várias outras situações, acabou, então, passando por aquilo que nós chamamos de uma vida rica, uma vida onde a pessoa ela passa pelas 4 estações, né? O verão, o inverno, a primavera e o outono. Então, a vida rica é uma vida onde você tem essa constante transformação. E o Sifu Almeida, estilo do Dragão do Norte, ele também faz aqui a sua saudação, e o José Roberto, ele diz, também nos saúda. E o Sifu Almeida diz o seguinte, grande abraço a todos, irmãos do Caminho do Kung Fu, que estão aqui na sala. E o Adriano Mesquita, ele diz o seguinte, boa noite, mestre Léo, gostaria de saber se o Wing Chun Apply foi criado pelo grão-mestre Wong Chun Leung. Obrigado, abraço de Adriano e Fortaleza. Pelo meu entendimento, o Apply Wing Chun é uma visão do patriarca Duncan Leung, tá? Que hoje vive na China, tá? Que foi um discípulo direto do patriarca Ip Man, né? E não do grão-mestre ou patriarca Wong Chun Leung. Aliás,
aqui estão me corrigindo, eu falei 1999, mas o certo é 1899, segundo a pergunta que me foi feita anteriormente, tá? Então, me desculpe o meu equívoco e agradeço aí a correção. E o mestre Walter Correia, ele diz para ele o seguinte: senhor Sifu, poderia trazer alguma informação das contingências que levaram o patriarca Ip Man a sair da China e ir para Hong Kong? Bom, o que aconteceu foi que o patriarca Ip Man, ele era representante da burguesia chinesa, né? Ele era filho de comerciantes extremamente prósperos, que tinham vários empreendimentos na China, e depois, com a invasão japonesa, o patriarca Ip Man, ele se recusou a colaborar com os japoneses e, com isso, passou por uma série de dificuldades. Após a saída dos japoneses da China, então Ip Man ganha bastante prestígio e ele, então, inclusive, é convidado a trabalhar na polícia de Fatsan. E ele se torna um policial. Então, existem várias passagens que fazem lembrar como que ele era um policial diferenciado, porque Iman não tinha cara de policial, né? É interessante que, normalmente, o policial ele tem cara de policial. É difícil você não, né, identificar alguma coisa nesse sentido, né? Eu lembro uma vez, eu tinha um aluno chamado Sérgio Macedo, e ele estava comigo, nós estávamos no aeroporto de Guarulhos, eu estava indo para Hong Kong, e eu tinha que registrar uma câmera, e não sabia onde. E ele falou, não tem problema, ele era delegado, ele falou, não tem problema, nós vamos achar um policial agora para a gente poder registrar isso. E ele foi olhando assim, ele já chamou a pessoa na hora, a pessoa estava paisana, ele falou, você é policial, não sei o que, eu queria aqui, eu passar para a Polícia Federal, onde é que é, tal. E a pessoa falou, eu sou policial sim, então você vê, né? A pessoa identificou de cara, né? O policial, ele tem a cara de policial muitas vezes, e o patriarca Ip Man, que não tinha cara de policial, mas era policial, se beneficiou de muitas situações nesse sentido, porque ele fazia investigação e as pessoas não desconfiavam dele, nem como policial e nem como um praticante de Wing Chun, né? Então, aqui é uma coisa interessante nesse sentido, e quando, obviamente, nós tivemos a Revolução Comunista, e em 1949, então, se funda em outubro a República Popular da China, é claro que Iman preferiu se exilar, né, num território neutro, e por isso mesmo que ele inicialmente foi para Macau e depois para Hong Kong, onde ele reinicia a sua vida aos 56 anos de idade, como eu disse anteriormente. E aqui o Wing Chun Brasil diz, é verdade que Iman ganhava todas as lutas só usando o Wing Chun? Bom, primeiro nós temos que lembrar que Iman só praticou o Wing Chun a vida toda, né? Agora, eu não sei quais são todas essas lutas que você está se referindo aqui, o Wing Chun BR, tá? Uma luta muito conhecida de Ip Man foi uma luta que ele travou com um praticante do norte, que veio do norte, né? Onde ele representou a comunidade de Fatsan, e ele, segundo relatos do seu filho, venceu essa luta com apenas um golpe, né, como se fosse um ladá, né? E isso isso trouxe muito problema, porque a luta era uma luta que estava sendo vendido ingresso, né? E então as pessoas foram para lá e aquelas que chegaram meio atrasadas já perderam a luta, né? A luta não durou muito tempo, né? E foi a partir daí, então as pessoas começaram a reclamar que queriam o dinheiro de volta, então os organizadores pediram para que Iman fizesse uma demonstração, e Iman então fez a demonstração do Biu-Ji, né? E com isso as pessoas começaram a chamá-lo de Ip Sifo. Essa passagem, ela tem umas mudanças naquele filme de 2008, chamado Ip Man, aqui no Brasil, O Grande Mestre, onde há uma mistura, porque o lutador do norte luta na casa de Ip Man. Não foi isso que aconteceu. Aconteceu que ele luta numa praça pública como ele luta com o general japonês, né? Que, obviamente, é uma ficção aquilo lá, né? E ele luta, então, com esse desafiante do norte no tablado público, né? E a partir de lá as pessoas começam a chamá-lo de Ip Sifo.
tá? Assim como tem essa passagem também no filme de 2008, estrelado pelo ator Donnie Yen. E aqui temos também a presença do irmão José Pereira, que é membro do nosso canal há 6 meses, e ele diz o seguinte, ele diz que o senhor pode comentar sobre a fundação da família do Patriarca Ip Man, lembrando que o Patriarca Ip Man, ele funda primeiro a sua família, através do seu primeiro discípulo, ainda em Fatsan, durante a ocupação japonesa, quando ele é ajudado por um amigo, e, com isso, ele aceita, como agradecimento, o filho desse amigo como discípulo. Aliás, essa passagem também tem no filme, tá? E que o amigo pede para que o filho seja um discípulo. E, com isso, então, ele aceita essa pessoa é chamada Chao Kong-yu. E durante muito tempo pensou-se que essa pessoa, que foi o primeiro discípulo do Patriarca Ip Man, depois vieram 2 outros muito famosos, Kwok Fu e Lung Kai, né? Eu tive a oportunidade de conhecer esses 2 em Fatsan, né? E as pessoas pensavam que Chao Kong-yu era falecido já. E descobriram que ele estava vivo em função do filme Ip Man, de 2008, porque a filha dessa pessoa desconfiou que aquele personagem era o pai. E aí, né, descobriu-se, então, que, de fato, o Chao Kong-yu ainda estava vivo, morava em Kongjiao. Tá? Muito interessante, né? Como a ficção, muitas vezes, ajuda a realidade. E aqui temos um comentário do João Zero Absoluto, que fatos são muito diferentes das invenções. Lembrando que um filme não é uma biografia e as pessoas têm direito, né, de ter como podemos dizer, uma licença poética, porque a linguagem do filme assim o permite. Eu quero aqui aproveitar a presença do mestre Paul Liu, que está lá na Califórnia, para que ele possa fazer a sua pergunta, visto que ele está com a sua mão levantada. Obrigado, Sifu. Boa noite a todos. Queria aproveitar o gancho do Sifu, falou da questão da licença poética, da questão dos filmes. E a minha pergunta ia mais ou menos nessa linha, né, Sifu? Porque hoje em dia tem muita informação na mídia, tem muita informação na internet, tem muita informação disponível, e fica difícil, às vezes, a gente filtrar o que a gente pode acreditar, o que não é possível acreditar. E isso me remete a uma ideia. Qual que seria, então, de repente, é esta a importância do aprendizado tradicional? Essa é uma pergunta muito importante, porque hoje em dia as informações estão aí abertas, né? Então, eu vi, né, durante as minhas pesquisas, quantos vídeos no YouTube temos sobre o Patriarca Ip Man? E a maioria deles sempre de fonte muito questionável, né? Porque a fonte não vem da genealogia, a fonte vem de revistas, né, de historinhas que a pessoa ouve, e muitas vezes um jornalista comete algum equívoco. E, mestre Paul, eu vou dar um exemplo para você. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, da famosa revista Rolling Stones. Você já deve ter ouvido falar dessa revista, e eles enviaram um correspondente lá para Fatsan para fazer a pesquisa de quem que era o Patriarca Ip Man, né? O mestre do Bruce Lee. Tá? Então, até inclusive saiu uma capa amarela, inclusive, acho que vocês já devem ter visto, com o Bruce Lee na capa falando sobre Ip Man. E o que é que ele veio? Que história? Que o mais impressionante que ele ouviu falar de Ip Man foi quando ele enfrentou 10 karatecas, né, faixas pretas. Que essa é uma reprodução do filme, que é pura ficção. Olha só, mandaram o jornalista lá para Fatsan, para a China, para fazer a pesquisa, e ele ainda faz uma pesquisa muito ruim. E isso não estou falando de uma revistinha qualquer, estou falando de uma revista, né, que tem um peso, que é a Rolling Stones. Então, olha só que triste é essa situação. Então, aqui você faz uma pergunta e, ao mesmo tempo, você oferece uma sugestão que eu acho que é muito importante, que é justamente a prática tradicional, porque você vai saber sobre Ip Man através de pessoas que se dedicaram, assim como você, a estudar profundamente o assunto.
Então, a curadoria é muito importante. Daí o motivo pelo qual nós estamos aqui falando sobre o Patriarca Ipman, mais uma vez, aqui, felizmente, com várias pessoas muito participativas. Eu tenho aqui uma infinidade de perguntas ainda para responder, em função dessa preocupação que o Instituto Muiá tem para passar informação fidedigna a vocês. É uma informação que está sendo o quê? Que está sendo questionada, é uma informação que está sendo pesquisada, é uma informação que foi estudada para levar até vocês o quê? Um enriquecimento efetivo do que seria a história do Patriarca Ipman, a biografia do Patriarca Ipman, baseada na genealogia do sistema, e não simplesmente historietas ou de filmes, né, que muitas vezes é pura ficção, né? Que nem outro filme mostra Ipman com o irmão japonês, não sei se você já viu esse filme, né, que é, né, The Legend is Born, onde Ipman tem um irmão adotivo japonês, né? Então, também outra ficção, tá ok? Então, tudo isso é permitido, por quê? Porque esses filmes não são filmes biográficos, são filmes inspirados em fatos reais, né? Como se diz muitas vezes, né? Inspirados. Só que a inspiração, muitas vezes, pode levar a uma série de extrapolações, como você bem colocou nesse ponto. E aqui o Miller Liu, ele diz o seguinte: boa noite, Sifu e todas as pessoas aqui acompanhando. E o Matemática em Inglês faz o seguinte, ele pergunta o seguinte: o senhor já teve oportunidade de visitar os túmulos de Ipman em Hong Kong, do Bruce Lee, em Seattle? Se sim, o que passou em sua mente nesse momento único? Obrigado. Eu queria compartilhar, em primeiro lugar, lembrar que o túmulo de Ipman, ele não está exatamente em Hong Kong, ele está em New Territories, em Fanling, né? Que tecnicamente as pessoas chamam de Hong Kong, mas Hong Kong, muitas vezes as pessoas consideram apenas a ilha de Hong Kong. Então, nós temos aí várias ilhas e a parte continental, lembrando, então, que os túmulos em Hong Kong, propriamente dito, eles não têm túmulo, né? É tudo muito apertadinho, geralmente as pessoas são incineradas, né? Então, aí nós não temos o corpo propriamente dito. E em Fanling isso é possível. Então, por isso que o Patriarca Ipman, ele foi enterrado em Fanling 5 dias depois, tá? Então, ele foi velado no dia 5 de dezembro e depois, às 14 horas, então, se partiu uma comitiva, o féretro, para até Fanling, que é um lugar longe. Hoje, por exemplo, temos metrô para ir para lá, tem que pegar trem para ir para Fanling, tá? Então, é um lugar bem distante, onde até hoje não existem caminhos, os túmulos eles se entrepõem, então fica muito difícil a identificação. Felizmente, por haver pessoas que visitam, né, frequentemente o túmulo do Patriarca Ipman, então hoje existe uma placa, né? O mestre Paul Lewis esteve lá, lembra disso. Então, hoje tem uma placa que leva até o túmulo do Patriarca Ipman. Mas a primeira vez que eu fui, e eu queria aqui reportar isso para você, matemática em inglês, foi em 1987. Eu fui o primeiro brasileiro a visitar o túmulo do Patriarca Ipman, e eu só consegui chegar lá, porque naquela época não tinha placa, não tinha nada, graças à gentileza do filho mais velho do Patriarca Ipman, o Patriarca Ipchon, que ainda está vivo, né, e que aqui também presto minhas homenagens, que me levou pessoalmente para visitar o túmulo do pai, né? E chegando lá, eu lembro que eu fiz, quando eu orei em respeito ao patriarca, eu o fiz em nome de todos os praticantes brasileiros que nunca teriam oportunidade de ir. Felizmente, alguns depois tiveram oportunidade de visitar o túmulo. Eu mesmo levei vários dos meus discípulos para visitar o túmulo do Patriarca Ipman, mas naquela ocasião, em 1987, agora eu estou acertando, não é 1800, é 1900 mesmo, 1987, tive essa oportunidade e pude, então, mentalizar, né, isso, tá? Para poder
prestar os devidos respeitos, né, ao patriarca Ip Man, em nome de todos os brasileiros. Depois, aqui nós temos a Diana Costa, que diz que é um prazer assistir às nossas aulas. E o Ozzy Petrov pergunta se eu fui discípulo de Baici, do mestre Li Hongqi. Não, eu não fui discípulo de Baici, mas eu fui considerado discípulo do grão-mestre Li Hongqi, né? Ou que na época nós chamávamos de Li Hongkei, então, tanto que nós chamávamos ele de mestre Kei, né? Que depois, né, ele passou a adotar uma das opções que existia dentro do passaporte dele, tá? Então, por isso que acabou ficando Li Hongqi, com I mesmo, viu, Stanzero, Ozzy Petrov, né? Com I mesmo, tá? Tanto que o irmão dele é chamado de Levin Kei, né? E continuou usando Kei ainda, né? Então, Hongkei, Likei, porque as famílias, elas têm aqueles poemas onde você utiliza o nome do meio varia para cada irmão, para você saber a ordem, né, de nascência de cada um. Então, apesar do grão-mestre Li Hongqi ser mais novo que o grão-mestre Li Vinkei, ele já faleceu, né? Faleceu há um tempo atrás, se não me engano, em 2015. Tá? Eu ainda tenho aqui uma foto da sua missa, né? Aqui, ó, perdão, foi em 2016, né? E aqui também quero prestar a homenagem que eu presto, né, ao grão-mestre Li Hongqi, que, né, tem o maior carinho, o maior respeito, e carrego essa foto aqui comigo sempre, né, para que a gente possa ter sempre esse agradecimento, porque na China diz que um dia seu mestre é o mestre a vida toda, né? Então, mestre Li Hongqi, sem dúvida, é o meu mestre a vida toda. O matemática em inglês fala o seguinte: com fé, energia é ti, e com isso a saúde sempre em primeiro lugar. E mesmo sabendo que o tabaco fazia mal à saúde, assim foi vencido pelo cigarro. O cigarro foi seu adversário mais cruel. Isso é interessante, viu, matemática em inglês. As pessoas, claro que elas são produtos do seu tempo. O patriarca Ip Man era uma pessoa que vivia numa época onde o ópio tinha uma cultura toda própria, tá? E era um processo que durante muito tempo também aconteceu com o cigarro, tá? Depois ele continuou a fumar cigarro, ele fumava cigarro da marca Camel, tá? E sem filtro, tá? Então é realmente isso que o proporcionou que ele tivesse câncer, né? Ele então, né, foi acometido de câncer na garganta, e isso que comprometeu a sua saúde e fez com que ele falecesse aos 79 anos, né? Então, muitas vezes nós temos esses costumes, nós temos, né, assim como amanhã nós vamos ver que a Coca-Cola é algo extremamente nocivo, e muitos de nós tomam Coca-Cola normalmente, culturalmente, e depois aquilo vai ser condenado. Outro dia eu estava vendo na revista super interessante cartazes do Ministério da Saúde do Brasil recomendando fumar, né? Então, ou incentivando o fumo, né? Então, você vê que todos nós somos frutos do nosso tempo, e o patriarca Ip Man também era fruto do seu tempo, né? E ele valorizava muito o quê? As situações onde ele também pudesse ter o seu prazer, né? Pudesse ter a sua situação, que muitas vezes vai além da própria saúde, tá bom? Então, são opções pessoais que cada um de nós faz, né? E não cabe a nós questionarmos essas opções, tá bom? Cada um de nós fazemos essas opções porque cada um de nós tem o seu sistema valorativo e sabe que cada coisa é importante para si mesmo, né? O que é triste é quando a pessoa não faz aquilo que ela acha que é importante para ela, né? E aí sim que ela acaba deixando de viver sua vida. Bom, aqui nós temos o Wing Chun BR fazendo outra pergunta. Queria saber se o senhor treinou o Wing Chun tradicional ou outro estilo.
Eu não sei o que você chama de Wing Chun tradicional, né? O que, né? Porque existe uma denominação advinda do patriarca William Cheung, que é chamada de Traditional Wing Chun, ou Wing Chun tradicional, tá? Ele se autodenomina assim a sua linhagem. Então, eu não sei se você está se referindo a isso, ou você está referindo ao Wing Chun que advém da linhagem da fundadora em Wing Chun, ininterruptamente, que é o meu caso, né? E quanto a outro estilo de Kung Fu, não tive a oportunidade de praticar, né? Mesmo porque eu não tenho essa capacidade, né? Se eu praticar, eu mal pratico o Wing Chun e tenho muita dificuldade. Se eu praticasse outro estilo, teria praticado muito mal. Então, eu prefiro entender, reconhecer a minha limitação, né? E dedicar apenas a um único sistema, que no caso foi o sistema Wing Chun, que é o sistema Wing Chun que ainda estou aprendendo, tá bom? E o Ed Flash pergunta, mestre Léo, fale a verdade sobre a luta de Bruce Lee e contra o Wong Jack-man. Então, existem aí várias versões, inclusive versões de Wong Jack-man, né, versões de Bruce Lee, tá? E a gente realmente, eu não estava lá, não posso dizer a verdade para você, tá, Ed Flash, né? As pessoas falam que quem nasce tarde não vê, né, as flores florescerem, né? E eu nasci tarde, né? Então eu não estava lá, não vi essa luta. Não sei se essa luta tivesse até relevância, né? Que ganhou só talvez depois em função do Bruce Lee se tornar um grande ícone que hoje é, tá? Mas eu quero dizer para você que o patriarca Wong Jack-man é um praticante extremamente respeitado dentro da comunidade chinesa, tá? E é uma pessoa que estava lá, né? Mas muito que as pessoas dizem, talvez não seja. Ou seja, ele não estava lá porque Bruce Lee estava ensinando estrangeiros, tá bom? Ele estava lá por outros motivos, como que muitas vezes aí sim você vê filmes mostrando aí outras coisas que talvez não sejam, tá ok? E a Carolina Esperança, ela que é membro do nosso canal Kung Fu Life, já há alguns meses, 6 meses já, e ela tem aqui a sua contribuição, tá? Ela que sempre, né, nos apoia, está sempre conosco, e ela fala, e ela saúda a gente. E o Fábio Killer fala o seguinte, deixa eu ver aqui que o comentário do nosso querido Fábio Killer, que eu estou aqui, ele me lembrou de um vídeo de um aluno de Sifu Leon Tin, Sifu Tassos, onde ele humilha Lung Kai, um dos alunos de Ip Man. E o que isso tem a ver? Eu não entendi. Talvez porque eu mencionei o patriarca Lung Kai, né? Eu vendo esse vídeo, eu tenho uma opinião diferente da sua, viu, Fábio Killer? Na verdade, quem passou vergonha lá foi o próprio Sifu Tassos, que, né, não soube se posicionar apropriadamente, e o próprio Sifu Leontin, tanto que você viu que ele repreendeu o Sifu Tassos, né? Por quê? Porque o Sifu Leontin, ele é uma pessoa que é júnior com relação ao patriarca Lung Kai. Então, ele deveria, né, ter uma postura diferente nessa ocasião. Ele tentou, inclusive, você vê, né? E aqui nós vemos apenas uma versão, né, que talvez você viu do vídeo, que é uma versão postada pelo próprio Sifu Tassos. Eu acredito que isso já faz muito tempo. Sifu Tassos hoje talvez tenha até uma visão diferente desse episódio, tá? Né? Aliás, seria até normal em função do amadurecimento das pessoas, tá bom? Mas é importante lembrar isso, né? Que a proposta do patriarca Lung Kai ao praticar com os Sifu Tassos não era a mesma dos Sifu Tassos, né? E ele teria que respeitar a perspectiva do mais antigo, né? Isso, para quem conhece Kung Fu, é básico, né? E, né, espero que você entenda o que eu estou falando, viu, Fábio? E a matemática em inglês diz o seguinte, que demais sua história, mestre. E o professor Cláudio Neto, ele fala o seguinte, que experiência fantástica. Fico honrado pela sua homenagem e por pensar em todos nós. Fico emocionado. Essa é a nossa obrigação, né? Porque eu acho que aqui, professor Cláudio,
tem a ver com a fala do mestre Paul. Aliás, esqueci até de agradecê-lo pela sua participação. Por quê? Porque é muito importante nós aqui podermos propagar algo que muitas vezes está restrito a poucas pessoas. E a internet está nos permitindo isso, porque muitas vezes as pessoas faz os seus equívocos porque buscam fontes que são comprometedoras. Então, e elas não sabem disso. E elas não têm outra perspectiva. Então, é importante nós colocarmos aqui uma outra perspectiva que está muito longe de nós considerarmos ser a verdade. Nós não somos dono de verdade nenhuma. Estamos aqui apresentando um outro lado que pode ser apreciado por pessoas que nem você. E isso a gente fica muito feliz em saber que pessoas como você apreciam essas questões, tá bom? E aqui temos também o Cifu Almeida, mais uma vez, que fala que foi dessa forma que o estilo de Kung Fu Dragão do Norte sobreviveu através dos milênios. Pedro Maia diz, mestre Pedro de Brasília, respeitosamente ouvi dizer que a Moyá não tem muita prática de sparring ou luta de formal de aplicação das técnicas. É verdade? Não, não é verdade, não. Acho que não sei o que é ter muita prática de sparring, né? Mesmo porque ou luta de formal para aplicação das técnicas. Primeiro, quero dizer que o Wing Chun não tem técnica. Né? Se você achar que Tan Sao tem que ser aplicado, usar para um determinado golpe, você vai apanhar. Né? Então, é importante entender como que isso é procedido. Né? Então, uma luta formal para aplicação das técnicas, realmente isso nós não temos, porque seria algo extremamente comprometedor para a nossa inteligência. Agora, né, podemos fazer luta agora de sparring. Sparring é uma prática que existe a partir do boxe. Existem, né, eu acredito, Pedro, que você esteja falando de combates, etc. Né? Isso sim, é claro que há, porque se não houver essa prática, como que nós podemos considerar como arte marcial, não é mesmo? E matemática e inglês, mestre, por favor, se eu tivesse esse momento à frente de Imã, o que diria ele? Eu diria o que você está dizendo aqui, obrigado, tá bom? E aqui nós já temos o nosso tempo a ser esgotado. Queria agradecer muito a participação de todos vocês. Vocês sabem que vocês são a nossa razão de ser, tá? E agradeço muito toda essa homenagem que vocês estão prestando hoje a um dos maiores mestres de Kung Fu de todos os tempos, o patriarca Ip Man, de quem eu tenho a honra de chamá-lo de Siku. Boa noite a todos e espero vê-los na próxima oportunidade. Terei agora uma outra live do canal Kung Fu Life, então quero passar a palavra ao mestre Rodrigo Giarola e aqui me despeço de todos. Boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado, Cifu. Bom, resta a mim agradecer ao senhor pelo tempo, pela dedicação também, e agradecer ao Edson Maciel e a toda a equipe do canal Kung Fu Life pela parceria, e agradecer a todos que estiveram com a gente, tanto no YouTube quanto na sala exclusiva do Zoom. Uma boa noite a todos e até a próxima quarta-feira e mais uma live do Instituto Moyat em parceria com o canal Kung Fu Life.